Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Aqui é a pastora Aliana. Entro nesta tarde aqui no meu canal, no YouTube, para estar convidando os irmãos aí que desejam oração, que deseja uma palavra de Deus, amém? Está aqui no meu canal, participando, fazendo o seu pedido também de oração aqui. E também aqueles que desejam ouvir uma palavra da parte do Senhor, que venha ficar presente, ouvindo até o fim, deixando aí o seu like, deixando aí comentários, amém? Ajudando o canal. Estou iniciando, louvado seja o Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor. Coisa boa é a gente dar o primeiro passo, porque Deus, Ele está no controle de tudo. E é o Senhor que vai, durante o processo, a caminhada, o Senhor Deus vai nos instruindo, Deus vai aperfeiçoando a sua boa obra em nossa vida, na vida de cada um que se esforçar, amém? E o bom é quando a gente se esforça para buscar o reino de Deus, para buscar aquilo que Deus tem prometido, né? E Deus, aleluia, Ele tem prometido muito aos seus servos. Ele tem feito promessa àqueles que querem, louvado seja o Senhor, receber da parte de Deus. Aquele que obedece, aquele que espera em Deus, que tem fé, receberá a sua vitória, sim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, porque aleluia, o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. O nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus é grande. Louvado seja o Senhor. Até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado. Eu quero deixar no final dessa tarde aqui em Salmo 126, uma palavra bem conhecida, uma palavra, louvado seja o Senhor, de vitória. Uma palavra onde o Senhor Deus aqui, aleluia, Ele vem alegrando o seu povo. Louvado seja o Senhor. Nesta tarde aqui dentro da palavra de Deus, aqui em Salmo, Ele tem aqui, aleluia, feito algo, aleluia, pelo seu povo. Louvado seja o Senhor, que é trazendo o povo, aleluia, do cativeiro. Deus está, aleluia, retirando, louvado seja o Senhor, o povo dele que está cativo. Louvado seja Deus. E aqui em Salmo, já, aleluia, falam, o verso 1 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, era como os que sonham. E o verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, aleluia, se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Louvado seja o Senhor. Aleluia, naquele tempo o povo, aleluia, foi levado cativo. O povo ali estava aprisionado, o povo ali estava sofrendo, aleluia, com aquele cativeiro onde o Senhor Deus tinha permitido ser levado. O próprio Deus, aleluia, muitas vezes, aleluia, o Senhor permite um cativeiro. Louvado seja o Senhor na minha vida e na tua vida. Aleluia. Mas também, aleluia, chega o tempo, aleluia, de Deus, Ele trazer, Ele tirar, louvado seja o Senhor, aleluia, do cativeiro. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu não sei, aleluia, qual é o cativeiro que você está passando hoje. Louvado seja o Senhor. Mas Deus, Ele é fiel para trazer os que estão cativos. Essa promessa é verdadeira e fiel, é a palavra de Deus. Esta palavra, louvado seja o Senhor, aonde haja, aleluia, com poder e autoridade na minha vida e na tua vida. Se você crê, aleluia, se você confia no Senhor, se você espera em Deus, aleluia, você verá a glória de Deus. Louvado seja o Senhor.
Muitas vezes o nosso Deus, aleluia, ele leva alguém, aleluia, a louvado seja o Senhor, leva alguém para o cativeiro, para prová-lo, para mostrar ali, aleluia, fazer uma situação. E Deus, aleluia, no meio do cativeiro, ele vai ficar em silêncio. O nosso Deus, aleluia, ele vai estar ali em silêncio, louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas é no silêncio onde o nosso Deus está trabalhando, onde o nosso Deus está me provando e te provando. Louvado seja o Senhor. É nesse silêncio que Deus, aleluia, está fazendo algo ao meu favor e ao teu favor. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, aleluia, tem alguém cativo, aleluia, uma situação, aleluia, em um quarto escuro, e uma depressão, louvado seja o Senhor, aonde alguém, aleluia, o médico não pode tirar, a medicina não pode tirar, louvado seja o Senhor, porque, aleluia, é uma batalha espiritual, é uma guerra, e quem pode tirar desse cativeiro espiritual somente é o nosso Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Coisa boa, aleluia, quando a gente, aleluia, queremos ouvir a palavra do Senhor, queremos receber ali, guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Aleluia, onde nós, aleluia, temos que se agarrar com aquela promessa, louvado seja o Senhor. Mesmo não vendo nada acontecer, mesmo, aleluia, nos nossos olhos não esteja, aleluia, nada acontecendo, louvado seja o Senhor. Quero dizer para você, no final dessa tarde, aleluia, louvado seja o Senhor, no final, aleluia, dessa tarde, sexta-feira, que o nosso Deus, aleluia, é quem faz o impossível, louvado seja o Senhor. Deus, aleluia, não precisa, aleluia, de estar nada, aleluia, favorável, aleluia, para Ele começar a fazer na minha vida e na tua vida. É numa situação, aleluia, que a gente não esteja vendo nada, que aparentemente aos nossos olhos não vai acontecer nada, louvado seja o Senhor. Aonde, aleluia, ninguém, aleluia, na terra se move para ajudar, aonde ninguém, aleluia, chega, aleluia, para perguntar, aleluia, por mim e por ti, louvado seja o Senhor. É quando, aleluia, a gente estamos num estado, aleluia, de rejeição, aleluia, de depressão, de abandono, louvado seja o Senhor. Aleluia, a gente acha que não tem ninguém nos vendo, louvado seja o Senhor. Que Deus, aleluia, não está, aleluia, vendo, aleluia, que Deus, aleluia, não está contemplando, mas eu quero falar para você nesta tarde. Louvado seja o Senhor, que Deus é especialista, aleluia, em mudar o cenário. Louvado seja o Senhor. O cenário está de derrota. Louvado seja o Senhor. Deus, ele entrega a vitória no meio, aleluia, de uma derrota. Onde você diz, aleluia, que está, aleluia, derrotado, aleluia, que está, aleluia. Louvado seja o Senhor, esquecido, aleluia, rejeitado. Louvado seja o Senhor. É neste cenário, aleluia, de humilhação, onde aconteceu também com Mefibosete, que estava ali na terra de Lodebar, esquecido. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele achou, aleluia, que não ia acontecer nada. Terra de esquecimento, terra de humilhação, terra, aleluia, louvado seja o Senhor, de sofrimento. Aleluia, mas é nesse cenário, aleluia, louvado seja o Senhor, aonde em Salmo aqui 126, o verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, aleluia. Quem fez, aleluia, louvado seja o Senhor, a boca, aleluia, aqui se encher de riso, aleluia. Quem fez, aleluia, a língua cantar um cântico, louvado seja o Senhor. Quem fez, aleluia, as nações ali contemplar e ver a glória do Senhor na vida ali, louvado seja o Senhor. Do salmista, aleluia. Quem fez, aleluia, isso é o nosso Deus que faz. É o Deus, aleluia, que faz grandes coisas.
aleluia, se dizia entre as nações, aleluia, louvado seja o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, aleluia, grandes coisas fez o Senhor, aleluia, por nós, por isso que estamos alegres, aleluia, vai ter uma alegria, vai ter um cântico de vitória, aleluia, o cenário, aleluia, será mudado, o cativeiro será virado, louvado seja o Senhor. O nosso Deus está dizendo aqui que é Ele que faz, louvado seja o Senhor. E o Deus, aleluia, a qual nós servimos, aleluia, esperamos nele, está dizendo, farei surpresa, onde de repente acontecer, aleluia. Aquele momento, aleluia, que a gente está ali, louvado seja o Senhor, esquecido da situação, aleluia. Quando menos esperar, Deus, ele chega. Louvado seja o Senhor. Quando menos você, aleluia, esperar, vai acontecer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, porque é Deus que está falando, a palavra é dele, não é minha. Aqui, aleluia, é a boca de Deus falando, dizendo, é eu, o próprio Deus que prometi, aleluia, prometi, aleluia, estou, aleluia, chegando para cumprir. Louvado seja o Senhor. Tem o tempo aqui, aleluia, de cumprimento, de cativeiro, onde o Senhor Deus vira o cativeiro. Onde Deus, aleluia, entrega, aleluia, os molhos ali nos seus braços. Nos braços, aleluia, do seu povo, louvado seja o Senhor. O povo estava oprimido, o povo estava magoado, ferido, rejeitado. Estava ali, aleluia, diante do Senhor, naquela situação, aleluia, fazendo a obra de Deus, cantando, esperando no Senhor, semeando, aleluia, a boa, aleluia, semente. Louvado seja o Senhor. Aleluia, e nós estamos, aleluia, louvado seja o Senhor, semeando a boa palavra de Deus. Aleluia. Nesse processo, onde nós estamos caminhando, onde nós estamos, aleluia, chorando, a palavra de Deus diz, sem dúvida, você voltará, aleluia, com seus molhos, louvado seja o Senhor. Voltará trazendo, aleluia. Deus está dizendo, não vai voltar de mão vazia, não. Não vai voltar, aleluia, envergonhado, não, filha minha. Louvado seja o Senhor. Deus está dizendo, aleluia, aquilo que eu prometi, cumprirei. Assim diz o Senhor nessa tarde. Louvado seja o Senhor. Apenas fica na sua posição de servo. Fica, aleluia, servindo o Senhor, obedecendo. Aleluia. Porque é Deus que está contemplando. É o Deus, aleluia, que está chegando com justiça. É o nosso Deus que está agindo, aleluia, para cumprir a palavra e a promessa do Senhor. É tempo, aleluia, de cumprimento de promessa, de palavra do próprio Deus. Aleluia. É tempo de Deus entregar a chave da vitória. Onde Deus vai honrar, aleluia, crente na terra. Louvado seja o Senhor. Amém? E eu quero agradecer desde já, aleluia, louvado seja o Senhor, por aqueles que vão vir, que vão curtir e deixar aí seu comentário. E tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor. E aqueles, aleluia, que crê, que tem fé no Senhor, aleluia, no grande eu sou, aleluia, fica aqui e entre e fica à vontade em nome do Senhor. Amém, igreja?